Aula 6, parte A, circuito RL série. Na prática, um indutor apresenta resistência ohmica. Portanto, na prática, em um indutor, a corrente sofre dois tipos de oposição. A oposição provocada pela resistência do fio, isto é, R, que tende a manter a tensão em fase com a corrente, e a oposição devida a L, a reatância indutiva, que chamamos na aula anterior de XL, que tende a defasar a tensão e a corrente em 90 graus, isto é, atrasar a corrente de 90 graus em relação à tensão. A combinação desses dois efeitos é chamado de impedância Z. Desta forma, a corrente continua atrasada em relação à tensão aplicada, porém de um ângulo menor que 90 graus e maior que zero. Então, vamos fazer a análise de um circuito RL série. A tensão V é aplicada no circuito, apareceu uma corrente I, a tensão VL é a tensão no indutor, e VR a tensão na resistência. Vamos desenhar o diagrama fasorial. E para isso vamos considerar que a fase da corrente é nula. Arbitrariamente vamos considerar a fase da corrente nula. É lógico que todas as outras grandezas vão estar amarradas a isso. Por exemplo, o fasor da tensão na resistência está em fase com a corrente, porque sabemos que a corrente numa resistência está em fase com a tensão. Por outro lado, a tensão no indutor, não esqueça, esse indutor aqui é ideal. A resistência dele foi colocada fora, é esse R. Então a tensão no indutor está adiantada de 90 graus em relação à corrente. A soma dessas duas tensões é igual à tensão total, V. E é uma soma vetorial. Portanto, podemos observar que a defasagem entre a corrente no circuito e a tensão no circuito agora é menor que 90 e maior que zero. É φ. Esse ângulo, obviamente, vai depender dos valores considerados. Então, a fonte de tensão V enxerga uma oposição que nós estamos chamando aqui de impedância Z. Impedância indutiva ZL, porque existe a impedância capacitiva ZC. A oposição que um indutor real oferece à passagem de uma corrente alternada é a combinação da resistência ohmica R com a reatância indutiva. E nós chamamos a essa oposição de impedância. Então, o efeito combinado da reatância indutiva com a resistência resulta numa impedância. E a impedância é um número complexo que é obtido pela divisão de dois números complexos, a tensão no circuito e a corrente no circuito. Então, essa grandeza tem módulo e tem fase. Então, repetindo aquele triângulo que relaciona as três tensões, e por isso mesmo nós chamamos de triângulo de tensões. Como a fase da corrente é zero, então na forma polar, I na forma polar, VL na forma polar e VR na forma polar. Agora as resistências e a reatância. Resistência e a reatância. XL, nós sabemos, tem um módulo e a fase é 90. Sempre 90, porque no indutor ideal a corrente está atrasada de 90 graus em relação à tensão, no indutor ideal. E representamos dessa forma, na forma cartesiana. E é lógico que o XL, que é o número complexo, é VL, que é o número complexo, dividido por I, que é outro número complexo. A resistência é o módulo R fase zero, que é igual à tensão na resistência dividido pela corrente na resistência, que é a mesma corrente no circuito.
A soma V é igual a VR mais VL. Se nós dividirmos por I dos dois lados da igualdade, então nós teremos o quê? Isso é a impedância Z, isso é a resistência R, e VL é a reatância indutiva XL. Como isso é uma soma, estamos representando aqui as duas na forma cartesiana. Na forma polar, se transformamos aquele número para forma polar, então nós vamos ter o módulo, né, que é raiz quadrada de R ao quadrado mais XL ao quadrado. Quer dizer, nós podemos transformar o triângulo de tensões em triângulo de impedância. É só dividir cada lado por I. Então aqui nós temos XL, que é esse lado aqui. A hipotenusa é a impedância. E esse lado é igual a R. Portanto, a relação entre os três lados é dada desta forma. Quer dizer, o módulo da impedância, não é? Que é esta hipotenusa, esse lado aqui, é calculado assim. E a fase, que é o ângulo φ, é calculada desta forma ou desta forma. Então, a impedância ela tem um módulo e tem uma fase. Então, dado um circuito RL, no qual a gente alimenta com uma tensão U, aparece uma corrente I, tá? A impedância do circuito terá um valor e terá uma fase. Vamos analisar um circuito para aplicarmos melhor essas relações. Vamos supor que nós temos aqui um gerador de tensão que vale 110 volts, fase 90 graus, frequência 60 Hz. Temos uma indutância, um indutor que tem reatância de 40 ohms e uma resistência de 30 ohms. Determinar qual é o valor da impedância e a sua representação nas duas formas, polar e cartesiana. Qual é o valor da indutância? Qual é o valor do L? Qual é o valor da corrente no circuito e a sua representação na forma polar e cartesiana? Qual o valor das tensões VR e VL e sua representação na forma polar e trigonométrica? E, por último, desenhar o diagrama fasorial. Muito bem, então nós podemos começar determinando a impedância. Então, a impedância é simplesmente R mais JXL. Como foi dado o valor do R, que é 30, e o valor do XL, que é 40 ohms, então temos aqui a impedância na forma cartesiana. Então transformamos isso para polar. Primeiro determinamos o módulo de Z, que vai dar 50 ohms. É assim calculado o Z. E a fase. A fase de Z é φ é arco cuja tangente é 40 dividido por 30. Qual seja, nós temos aqui 50 ohms, nós temos aqui 40 ohms, que é o XL, né? Isso aqui é Z, isso aqui é XL, isso aqui é o R. E esse ângulo é φ. Então a tangente de φ é o cateto oposto, 40 dividido pelo cateto adjacente, 30. Portanto, φ é aproximadamente 53 graus. Portanto, Z na forma polar é igual a 50 fases, 53 graus ohms. Pela reatância indutiva, que é XL, que é conhecida, que é 40 ohms, determinamos o valor do L. Então, L é igual a 40 dividido por 2π vezes 60, 106 milihenries. A corrente no circuito. A corrente no circuito é obtida dividindo a tensão pela impedância. A tensão é 110 fase 90 e a impedância é 50 fase 53 graus. Portanto, a corrente tem valor 2,2 ampere e fase 37 graus. Para obter a corrente na forma cartesiana, então, o I vai ser igual a 2,2 cosseno de 37, mais J 2,2 seno de 37, que é igual a 1,75 mais J 1,32
amperes. Tensão na resistência é R vezes I. R é 30 fase zero, não esqueça. Uma resistência tem módulo e fase sempre zero. Isso multiplicado pela corrente, que é 2,2 fase 37 graus. Resulta 66 volts, fase 37 graus. Então, VR na forma polar é escrita assim. Tensão na indutância. VL é igual a XL vezes I. XL é 40 fase 90, não esqueça que no indutor, o indutor tem um módulo e tem uma fase que é sempre 90. Não esqueça, estou considerando o indutor ideal. Vezes a corrente, 2,2 fase 37. Portanto, a tensão no indutor tem valor 88 volts, fase 127, que é 90 mais 37. Então, a tensão na indutância na forma polar. A expressão de VR em função do tempo é o valor de pico. O valor de pico é o valor eficaz. Não esqueça que, como estamos trabalhando com o valor eficaz de tensões, tá? Então, para obter o valor de pico, tem que multiplicar por raiz de 2. Então, o valor de pico vezes seno de ômega t mais a fase da tensão, 37 graus. Tá? Ômega é 377 radianos por segundo. Então, essa é a expressão de VR em função do tempo. A mesma coisa para VL em função do tempo. É o valor eficaz, que é 88, multiplicado por raiz de 2, seno de 377t, mais 127 graus. Diagrama fasorial. Então, a tensão total, que é a tensão do gerador, que é 110 fase 90 graus. A tensão na resistência, que é 66 volts, o valor é 66 volts, né? Fase 37 graus, ok? 37 graus. A tensão na indutância, que vale 88 e é fase 127, não esquecer que isso aqui é 90 graus, quer dizer, a defasagem entre a tensão no indutor e a corrente no indutor é 90 graus. E importante de tudo é a defasagem entre a tensão total e a corrente total, que é 53 graus, que é o φ. Então, por hoje terminamos a nossa aula. Procure fazer mais exercícios. Na bibliografia você tem exercícios propostos, exercícios resolvidos, a teoria em detalhes. E até a próxima aula.